Olá, amadas e amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Que bom, mais uma vez nós podemos celebrar culto, nós podemos aqui adorar o nosso Deus, engrandecer o seu santo nome e principalmente alimentar o nosso espírito com o seu ensinamento. Por isso, amado, eu quero saudar cada um de vocês que nos assistem no dia de hoje com uma palavra de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, onde nós lemos assim: nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. Leio mais uma vez: nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor. Amados, amadas, a nossa tarefa como cristãos é tornar o nome de Jesus Cristo conhecido de todas as pessoas. Nós aqui não estamos falando em nosso nome, nós não estamos falando por nós mesmos, nós estamos aqui anunciando a boa nova do Evangelho, nós estamos aqui anunciando os ensinos de Jesus Cristo, nós aqui estamos proclamando que Ele é Senhor e Salvador. Que você também tenha esse desejo de anunciar a Jesus Cristo, que você também entre junto conosco nessa missão de tornar o seu nome conhecido hoje e sempre. Amém. Amados, nós iniciamos esse momento de culto em nome do Deus que é Pai, aquele que cria a cada um de nós, aquele que nos dá vida. Também em nome de Jesus Cristo, o qual nós somos chamados a anunciar o seu nome como Senhor e Salvador. E em nome do Espírito Santo, aquele que se faz presente em nosso meio, nesse momento e em nossa vida. Amém. Amados, assim como estamos, queremos orar. Deus amado, obrigado por esse dia e pela oportunidade que nós temos de anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A oportunidade que nós temos de anunciar da sua palavra. E principalmente, ó Deus, de fazer com que vidas possam ser transformadas pelo agir do Espírito Santo. Nos abençoa nesse culto, fala, Senhor, ao nosso coração. Nós estamos dispostos a ouvir o que Tu tens a nos dizer. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos agora ouvir um hino, cante junto. Se você não conhece o hino, faça dele um momento de reflexão. Povo que se chama povo de
Amados, dando continuidade à nossa série de pregações, onde falamos sobre as 7 cartas do Apocalipse e o convite que estas cartas nos fazem a uma transformação de vida. Hoje nós queremos falar sobre a comunidade, sobre a igreja em Sardes. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você já olhou para o céu durante a noite e observou as estrelas? Certamente todos nós em algum momento já fizemos isso. Já saímos de dentro de nossa casa e fomos para fora, olhamos para cima, para o céu durante a noite e enxergamos ali as estrelas. É bonito ver o brilho das estrelas, mas amados, vocês sabiam que o brilho que nós vemos são de estrelas que provavelmente já não mais existem? Muitas delas já morreram há 10, 20, 30 anos, algumas já morreram há muito tempo atrás. O que nós enxergamos é apenas o reflexo do brilho que elas deixaram. Nós enxergamos aquilo que elas foram um dia e hoje já não são mais. Amados, quando Jesus se dirige à comunidade de Sardes, é como se ele estivesse dizendo para aquela comunidade assim: vocês já não são mais o que vocês eram. Vocês já não têm mais o brilho que um dia vocês tiveram. Vocês já não representam mais o que um dia vocês representaram. Jesus, ele é duro, ele é firme na sua fala. E ele se dirige à comunidade de Sardes dizendo: você está morta. É duro, provavelmente, ouvir as pessoas daquela comunidade, ao ouvirem uma fala como essa, certamente se sentiram muito mal. Você ouvir que você não é mais o que era antes. Você ouvir que a tua comunidade não tem vida, que a tua igreja não tem vida, que agora você estava morta. Amados, por mais triste que seja essa constatação que Jesus faz com relação à igreja em Sardes, é a mesma constatação que nós podemos fazer em muitas igrejas da nossa atualidade e principalmente diante da vida de muitos, entre aspas, cristãos. Muitas destas pessoas já apagaram o seu brilho, já não são mais como eram. Muitos destes acham que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Hoje nós temos muito disso, e isso é complicado, isso é difícil. Não é uma alegria saber que você não é mais quem você era. Não é uma alegria, assim como não foi para a comunidade de Sardes, ouvir da boca de Jesus Cristo dizendo: você está morta. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que, se você olhasse para a comunidade de Sardes do lado de fora, você não iria enxergar nada de errado. Você não poderia dizer: mas, por que Jesus fala isso? Só que Jesus olha para dentro daquela comunidade. E dentro daquela comunidade não existia vida. Dentro daquela comunidade apenas existia morte. A igreja de Sardes ficava a mais ou menos 50 quilômetros de Tiatira. Ela havia sido construída sobre uma grande montanha, o que trazia para ela uma relativa segurança. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, era extremamente rica, pois existiam ali vários e enormes depósitos de ouro. Tanto é que se estima que foi em Sardes aonde que as primeiras moedas de ouro e prata foram cunhadas, onde moedas de ouro e prata foram fabricadas. Sardes também era reconhecidíssima por sua indústria têxtil. Ali era muito forte essa área.
A principal divindade da comunidade da cidade de Sardes era uma deusa chamada Cibele, conhecida como a mãe dos deuses. Sardes sofreu alguns ataques. Foi ora destruída, reconstruída, destruída novamente por completo. Hoje apenas existem alguns resquícios de ruínas daquela cidade, próximas a uma aldeia chamada Sart, na Turquia. Tudo indica que a comunidade de Sardes tenha sido fundada também por Paulo durante o seu ministério na cidade de Éfeso. Sardes era uma cidade degenerada e abrigava uma igreja também degenerada. A carta de Jesus Cristo à igreja de Sardes se destaca por aquilo que não é dito. Sardes não era perseguida. Sardes não tinha em seu meio falsos profetas. Sardes não possuía uma má teologia. Nada disto é citado, mesmo que nós possamos imaginar que estas situações se faziam presentes naquela cidade, mas o texto não destaca isso. A grande questão em Sardes era que aquela comunidade não tinha vida. Amados, se olharmos para a nossa realidade, infelizmente, digo de novo, infelizmente, vamos enxergar muito disso em nosso meio. Vamos enxergar igrejas mortas, vamos enxergar comunidades mortas e principalmente vamos enxergar cristãos mortos. Cristãos que não dão o verdadeiro valor para aquilo que realmente importa. Vejamos o que Jesus Cristo diz à igreja de Sardes. Texto do Apocalipse 3, dos versículos 1 até o 6, nos dizem assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você, como ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus inicia a sua frase, a sua fala, lembrando aquela comunidade que ele sabia muito bem quem eles eram. Jesus sabia do brilho que um dia existiu na comunidade em Sardes. Porém, era como se Jesus não conseguisse naquele momento, era como se Jesus agora não conseguisse mais os enxergar, pois eles estavam mortos. Aquela igreja estava sendo desviada por pessoas que não conheciam e não amavam a verdade. A vida e o agir do Espírito Santo não estavam presentes naquela comunidade. Sardes possuía necessidades espirituais que somente o próprio Cristo poderia suprir. Como já dito antes, num primeiro momento, ao olharmos para aquela comunidade, iríamos dizer que ela estava ok, ela estava bem, mas não era essa a realidade quando se aprofundava um pouco mais para dentro da igreja em Sardes. Amados, mais uma vez relembro, mais uma vez falo, hoje em dia, muitas igrejas, hoje em dia, muitos cristãos, e isso é triste,
de nós termos que falar. Muitos cristãos parecem estar bem, ou pensam estar bem, mas infelizmente estão mortos. Estão mortos espiritualmente. Quando Jesus fala de Sardes, ele diz: conheço as tuas obras. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vejo o que você está fazendo, mas você não está fazendo aquilo que é o mais importante. Amados, hoje muitas pessoas, hoje muitas igrejas estão preocupadas com obras. Muitas igrejas, muitas pessoas estão preocupadas com a tradição, estão preocupadas com os seus ritos. Muitas igrejas e muitos cristãos entraram num modo automático de viver a fé. Por isso, estão se parecendo com Sardes, vivos por fora, mas mortos por dentro, mortos espiritualmente. Por mais duro que seja ouvir isso, essa é a realidade, e às vezes isso é necessário que nós ouçamos, é necessário que nós possamos ouvir isso, para que a gente busque fazer diferente. E amados, essa morte é decretada por erros que vão se estendendo por tempo, sem que nada seja feito para mudar a realidade. Alguns erros são simples de serem modificados, mas se estes erros não forem tratados, a igreja morre. Se estes erros não forem tratados, os cristãos morrem espiritualmente. Relembro aqui, de uma forma muito simples, alguns erros que causam a morte de uma igreja, alguns erros que causam a morte de uma comunidade e a morte de um cristão. Erros em si, falhas em si, matam uma igreja. Um falso ensino ou um ensino deturpado mata uma igreja. O pecado mata uma igreja. Uma liderança que não está comprometida com o evangelho e engajada na missão mata uma igreja. Um pastor que não leva a sério o seu ministério, a sua vocação, um pastor que não está exercendo o seu testemunho do evangelho de forma correta, mata uma igreja. Quando as pessoas se comprometem mais com o mundo do que com a igreja, eles acabam sufocando e trazendo essa igreja à morte. Amados, percebam que matar uma igreja é muito fácil. Porém, o caminho para trazer uma igreja à vida é muito mais longo do que nós imaginamos. Por isso, sempre é necessário de novo nós avaliarmos a nossa própria vida e refletirmos: será que eu estou vivo por dentro e por fora? Ou será que eu estou apenas vivo por fora, mas dentro eu já estou morto? Se avalie você, eu preciso me avaliar dia após dia. E talvez nós vamos dizer assim: eu acho que eu estou morrendo. Por isso, nós precisamos clamar pela ajuda de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, por favor, não permita que eu morra. Deus, por favor, não permita que a igreja morra. Nós precisamos ardentemente buscar e desejar o agir do Espírito Santo em nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária. Precisamos buscar um amadurecimento espiritual para nós mesmos e para a nossa igreja. Sardes era, pontuo novamente, Sardes era uma igreja viva e poderosa, até o momento em que ela se deixou levar pelo mundo, até o momento que ela permitiu que erros começassem a apagar o seu brilho, até o momento onde ela tolerou o pecado. A partir de então, ela se tornou fraca e cega, e chegou um momento onde ela percebeu que não tinha mais a presença de Deus em seu meio. Amados, isso é perigoso. Não podemos permitir que isso aconteça em nós. Porém, olhando novamente para Sardes, percebendo
tudo isso que estava acontecendo, ainda existiam, mesmo que pouquíssimos, cristãos verdadeiros, mas ainda existiam aqueles que haviam permanecido fiéis na fé. Olha o que os versículos 2 e 3 falam. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Agora Jesus está se dirigindo de forma especial àqueles poucos cristãos que restaram. Aqueles poucos cristãos em Sardes que não se deixaram corromper pelos erros que levaram aquela comunidade à morte. E aqui Jesus traz para eles 5 conselhos, 5 pedidos, como se Jesus estivesse dizendo: façam isso, para que a morte não seja também decretada para vocês. Primeiro, Jesus pede para que eles despertem. Eles precisavam acordar, eles precisavam despertar espiritualmente. Eles não podiam ficar indiferentes a tudo que estava acontecendo. Era hora de fazer algo, era hora de entrar em ação. Amados, hoje muitos cristãos dormem. Muitos cristãos estão dormindo, esperando a morte. Mas mal sabem eles que muitos já morreram. É necessário que se faça algo. É necessário buscar uma renovação espiritual. É necessário fazer que a vida espiritual seja nova vida. Segundo conselho que Jesus dá: fortaleça. Ainda existia a fé no coração de alguns daqueles cristãos em Sardes. Por menor que essa fé fosse, ela deveria ser fortalecida. Amados, pode que hoje a tua fé esteja fraca. Talvez você diga: a minha fé é muito pequena. Por menor que ela seja, se agarre a essa fé e busque fortalecê-la o máximo possível. Não se esqueça, a nossa fé pode fazer coisa que nós não imaginamos. Terceiro conselho que Jesus dá àquelas pessoas: Jesus pede para que eles possam se lembrar, para que eles possam relembrar aquilo que já haviam ouvido, já haviam aprendido, para que aquilo voltasse novamente à mente deles. É que nem andar de bicicleta. Se você um dia aprendeu a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Pode ser que depois de 10 anos você suba numa bicicleta, você vai cambalear para um lado ou para o outro, mas você sabe o que precisa ser feito. Jesus está dizendo para aqueles cristãos em Sardes: vocês já ouviram o que é certo, vocês sabem e conhecem os ensinamentos, apenas lembrem disso. A palavra de Deus já tinha chegado ao coração daquelas pessoas. Eles já sabiam sobre o Evangelho. Talvez eles tinham colocado esse Evangelho de lado. Agora era hora deles relembrar e viver tudo aquilo que um dia eles já haviam aprendido. Quarto, Jesus pede para que eles obedeçam. Não adiantava apenas eles lembrar, era necessário obedecer. Não adianta, amados, nós apenas sabermos o que as Escrituras Sagradas nos dizem, se nós não vivermos o que elas nos falam. E quinto, Jesus pede para que eles se arrependam. Amados, percebam, sempre de novo, desde Éfeso até agora em Sardes, nós temos ouvido esse convite: arrependam-se. Ouvimos esse chamado: arrependam-se. Ele é necessário. Aqueles cristãos em Sardes e nós cristãos hoje precisamos nos afastar do pecado e começar um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Amados, gravem isso. O arrependimento é o ponto inicial para uma vida nova. Ao final da carta, Jesus se dirige a Sardes, se dirige àqueles cristãos
e eles recebem uma palavra de encorajamento. Diz assim o versículo 4: há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas vestes com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essa promessa traz vida ao coração daqueles que já estavam quase mortos. Estes poucos cristãos que não se deixaram contaminar pelo erro, pelo pecado, recebem essa promessa. Eles não foram esquecidos. Jesus promete que andaria com eles vestido com vestes brancas. Isso era um sinal de vitória. Eles estavam sendo vitoriosos. E por fim, Jesus Cristo então diz, versículo 5: o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Amados, quero destacar a parte final, aonde Jesus diz: e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aqueles poucos fiéis, aqueles poucos cristãos que haviam permanecido firmes na palavra de Deus, estavam agora recebendo essa promessa. Jesus, perante Deus e perante os anjos, diriam: esses aqui são meus. Amados, que nós possamos também receber a mesma promessa, que também nós possamos ser reconhecidos e confirmados por Deus através de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa dizer: esse aqui eu conheço, esse aqui permaneceu fiel, esse aqui permaneceu firme, esse aqui pertence a mim. Que nós não estejamos mortos espiritualmente, assim como a comunidade de Sardes esteve. Que nós estejamos vivos, que nós possamos fazer o que precisa ser feito, para que nós possamos estar junto a Deus. Amados, se você percebe que está morrendo espiritualmente, busque a ajuda de Deus para fortalecer a tua fé, para que a tua vida possa ser vida eterna. Amém. Amados, queremos ouvir mais um hino. Faça desse hino uma oração em teu coração. Espírito, enche
queremos encerrar esse momento com uma palavra de oração. Deus amado, nos faz buscar vida e não permitir que venhamos a morrer espiritualmente. Não nos permita ser como a igreja em Sardes, mas nos faz ser, ó Deus, fiéis à Tua palavra e buscar o Teu entendimento, os Teus conselhos, a Tua sabedoria, hoje e sempre. Deus amado, colocamos diante de Ti toda a situação que nós ainda estamos vivendo por causa da pandemia. Clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Olha por nós nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Colocamos a nossa vida aos Teus cuidados, pois dependemos de Ti hoje e sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos encerrar esse momento recebendo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante o seu rosto e não nos deixe morrer espiritualmente, mas sim nos traga vida eterna hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu coração. Um grande abraço.